Distrofia muscular de Duchenne é uma doença cujo gene que a causa está no cromossomo X. É uma doença ligada ao X recessiva, ou seja, homens que são XY são normais, homens que são XY são afetados. E aí o que acontece nessa doença, tá? A média de morte é aos 18 anos de idade. Aos 12 anos, o cara já está numa cadeira de roda. Por quê? Porque essa é uma doença em que o músculo começa gradualmente a atrofiar. Então a criança com 6 anos já tem dificuldade de se movimentar, o menino, não é? Já tem dificuldade de ter força, de ter resistência. 12 anos, cadeira de roda, no máximo 18 anos, ele morre. Então, aqui a gente tem várias coisas interessantes para a gente conversar sobre mulheres. Primeiro, mulher XDzinho, virtualmente não nasce, ou se nasce, é muito raro nascer. Por quê, professor? Porque pensa, para uma pessoa nascer XDzinho, um XDzinho tem que ter vindo da mãe, que pode nem ter a doença, ser heterozigota, e um XDzinho tem que vir do pai. Mas como este pai, tá, com XDzinho Y, vai ser afetado, estamos falando de um menino que aos 12 anos já está na cadeira de roda, que desde os 6 tem dificuldade de se locomover e que morre aos 18 anos, ou seja, como morrem os homens afetados e é necessário que o pai seja afetado para a menina sair afetada, simplesmente não nascem pessoas XDzinho. Agora, o que significa que mulheres não têm distrofia muscular de Duchenne, que isso só dá em homem? Não é bem assim. Por quê? Mulheres XDzão são normais e mulheres XDzinho, aí depende. Por que depende, professor? Por quê? Primeira coisa que a gente tem que falar. Quando é que pode nascer uma mulher XDzinho? Se uma mulher que é Dzinho casa com um homem normal, ou seja, Dzão Y, pode acontecer tranquilamente da filha nascer XDzinho. E por que depende? Porque nós temos que lembrar que mulheres só têm um cromossomo X funcionando na maioria das suas células. O outro é inativado devido à inativação do cromossomo X. E aí o que acontece? Se a mulher mantém o cromossomo XDzão funcionando e inativa o outro cromossomo, o que tem o XDzinho, essa mulher provavelmente vai ser normal. Agora, se essa mulher faz o contrário, ela inativa a maioria dos cromossomos que contém XDzão e mantém ativos os cromossomos que contém XDzinho nas suas células, aí ela vai ter sintomas que não são tão graves quanto os do menino, mas que existem. E o que acontece, pessoal, é que em um caso extremo, 100% das células que formam um músculo inativam XDzinho e só tem XDzão funcionando, e aí a conclusão disso, pessoas normais. Num outro extremo, se a mulher dá azar da maioria das células que formam músculo inativar XDzão e manter XDzinho, ela vai ter vários sintomas, e tem uma variedade de sintomas de mulheres que têm sintomas intermediários dessa doença, porque às vezes das células que formam músculo, 60% inativaram o XDzinho, e aí 40 mantiveram XDzão, ou 30, 70, ou 80, 20. Então, existem muitas condições intermediárias aqui, desde os sintomas, desde aquelas mulheres heterozigotas que têm muitos sintomas, até aquelas que não têm nada. Então, aqui, a heterozigota pode ter a doença, tá, mais branda, e isso tem super relação com o fenômeno da inativação do cromossomo X.